Alastair Reynolds escreveu mais do que alguns livros épicos de ficção científica ao longo de sua carreira, mas tudo começou com o amplamente aclamado Revelation Space, marcando o início da trilogia do Inibidor. Segue a história de um cientista arqueólogo que descobre um antigo artefato alienígena que aponta para a existência de seres que colocam medidas de contingência caso as civilizações alcancem certos avanços tecnológicos. A história nos apresenta o cientista arqueólogo Dan Silvestre e o sucesso resplandecente de sua última escavação no planeta Resurgam, revelando um artefato alienígena. Datada de mais de 900 mil anos, torna-se fonte de imenso fascínio para Silvestre, que começa a fazer algumas descobertas preocupantes em seu estudo da relíquia. Acho razoável dizer que se deve entrar em um romance épico de ficção científica preparado para uma história prolixa que, muito provavelmente, terminará em algum tipo de gancho anunciando o próximo trabalho da série. Revelation Space se encaixa nesse tipo de molde tão perfeitamente quanto as obras mais elogiadas do gênero. Para começar, a história em si é bastante longa, abrangendo 3 livros, cada um com aproximadamente 600 páginas. Naturalmente, isso não significa que ele se mova lentamente. Pelo contrário, as distâncias que nossos personagens têm que atravessar são vastas e os eventos em que se enredam numerosos. Embora tenha momentos em que as coisas desaceleram, discutirei isso um pouco mais abaixo, na maioria das vezes. Nunca estamos famintos de novos elementos para nos banquetear. Observar como Dan Silvestre e a tripulação desajustada do navio Nostalgia fazem o seu caminho de um ponto para o outro é muitas vezes emocionante, mas às vezes também pode ser emocional e até instigante em certas circunstâncias. Há alguns momentos em que alguma suspensão de descrença é necessária, mas, novamente, Revelation Space é, afinal, uma obra de ficção científica, e esses momentos não arruinam o resto da história. A trilha que eles acabam seguindo os leva através de vazios galácticos, de uma estrela para outra, e apresenta uma grande variedade em termos de desafios enfrentados pela tripulação. Ao mesmo tempo, continua nos provocando com perguntas misteriosas, cujas respostas são dadas pouco a pouco, mantendo o leitor sempre com fome de mais. Todo o mistério em torno do desaparecimento da antiga raça alienígena em Revelation Space é interpretado magnificamente por Dan Silvestre, e eu me encontrei tão ansioso para ver sua resolução quanto estaria para revelar o culpado em um romance de mistério. Naturalmente, Alastair Reynolds não considera adequado responder a todas as perguntas feitas, mas revela o suficiente para tornar a conclusão satisfatória. Existem algumas descrições extensas até os mínimos detalhes de coisas que, reconhecidamente, às vezes parecem inconsequentes. Por exemplo, acho que poderíamos ter dispensado uma descrição de 3 páginas do processo de fabricação responsável pela produção de uma arma empunhada pelo personagem. Em outras palavras, há algumas seções em que acho que o autor perde um pouco o foco e se desvia para descrições inconsequentes. Os segmentos em si não são de forma alguma mal escritos. Na verdade, a prosa do autor flui livremente de uma página para outra, e se, como eu, você gosta de descrições tão longas e precisas, verá que elas adicionam uma bem-vinda camada de realismo ao enredo. Revelation Space de Alastair Reynolds é um romance épico de ficção científica absolutamente cativante, colorido por elementos pesados de ficção científica pesada. Embora tenha algumas falhas que precisam ser levadas em consideração, no geral oferece um mistério convincente lentamente desvendado através de uma longa e fascinante aventura pelas estrelas. Se você está procurando uma saga de ficção científica inteligente com elementos difíceis bem misturados, bem como uma boa dose de pura emoção, então eu recomendo que você considere adicionar este romance à sua biblioteca.